E hoje eu quero compartilhar então a palavra do 7º dia. E aí o tema da palavra é: não perca a percepção da presença de Deus. O que é percepção? É você perceber que a presença de Deus está movendo na sua direção. Todos nós que nascemos de novo, se você creu em Jesus e recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele habita dentro de você. Então não tem como Deus te abandonar. Deus está com você. Então você pode sentir-se seguro, pois o Senhor o mantém próximo, porque você foi amalgamado com Ele. Não há como Deus te deixar. Sabe aquele momento que você acha que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não está com você? Isso são só sentimentos. Deus não te abandona, Deus não te esquece, Deus não deixa você sozinho. Deus está sempre contigo. Às vezes nós não percebemos a presença manifesta de Deus. Mas por que nós não percebemos, pastor? Porque às vezes nós nos distraímos com outras coisas. E sabe de uma coisa? Quando você percebe o fluir da presença de Deus, você se torna alguém fanático. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Alguém um dia já falou isso para você? Se não falou, vai falar. Eu faço votos que fale. Porque se não falar, o seu evangelho é meia boca. É tipo net. É Coca-Cola zero. Não é uma Brastemp. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O evangelho precisa ser o centro da vida de todo cristão. E isso vai promover perseguição. Pessoas vão chamar você de fanático, de bitolado. Agora tu só quer saber da igreja, filho. Você já ouviu isso alguma vez? A minha mãe me falou isso muitas vezes. Eu tenho uma grande tristeza do meu filho, porque o meu filho agora virou crente, anda com esses crentes para cima e para baixo, tem um carrinho, bota 7, 8 crentes dentro, para levar para culto, vão quebrar o carro do meu filho todo. Mal ela sabia que eu botava 11. Ela achava que era 7. Então o que acontece? Um Corsa Wind hatch, 11 pessoas, pastor Odair. O que acontece? Ela não queria saber, falava mal. O dia que eu me tornei pastor, ela falou: hoje eu não tenho mais filho. Tu abriu mão da nossa religião. Isso que ela é católica, apostólica, relaxada, porque não ia nem na missa. Aí o que acontece? Hoje eu sou o pastor da minha família. Depois de um tempo eles descobriram que o fanático é que estava certo. Sabe quem é que estava no culto lá de Sapucaia comigo hoje de manhã? Minha mãe. E ela falou: meu filho, toda vez que tu vier no culto eu vou junto contigo. Eu falei: que vontade de vir todo domingo. O que acontece? Isso vai despertar. Por quê? A sua permanência vai trazer convicção nas pessoas que estão ao seu derredor. Mas enquanto isso não acontecer, pessoas ao seu derredor vão apresentar resistência. O que vão falar para você? Muitas vezes vão dizer que você está investindo demais na igreja. Que você está dedicando tempo demais. Você tem certeza que o que esse pastor está falando é verdade? Esse pastor é um mentiroso. Quem fala isso é o diabo. Porque ele é que é um mentiroso. Entendeu o que eu estou dizendo? A verdade é que o evangelho é a verdade que te transforma. Ainda que eu possa te mentir, tem algo dentro de você que não deixa a mentira entrar. Se você entender que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele combate a mentira. Ele vai trabalhar dentro do seu coração para que você sinta e perceba. Quando estão me entendendo, diga amém. Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Mas nós não podemos nessa caminhada perder a sensação da presença de Deus na nossa vida. Nós estamos nesses dias falando muito sobre Cantares, Cântico dos Cânticos. Abre lá para mim Cantares capítulo 1, versículo 2, por favor. Agora nós estamos chique, estamos com retorno de palco aqui, aleluia. Aí os irmãos falaram: pastor, nós não queremos que o senhor fique com um torcicolo, amanhã nós vamos colocar ele aqui em cima. Aqui. Eu falei: glória a Deus, façam isso. Mas já ficou bom aqui, aqui vai ficar melhor ainda, aleluia, diga amém. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Cantares, capítulo 1, versículo 2. Beija-me com os seus beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Próximo, versículo 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome.
por isso as donzelas te amam. 4. Leva-me após ti, apresenta-nos, ó rei. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. E do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. Pastor, o que Cantar está falando? Ele está trazendo um enredo, uma fala sobre o noivo e a noiva. Que noiva e noiva é essa? Por que Cântico dos Cânticos é chamado assim? Primeiro, porque é cantado acima de todas as outras canções. É uma canção de amor. É uma canção que expressa um relacionamento de amor entre o noivo e a noiva. Quem é esse noivo aqui representado literalmente? É o rei Salomão. E quem é essa noiva representada aqui no livro de Cantares? É a Sulamita. Então, Salomão e a Sulamita. O nome Sulamita no original é o feminino de Salomão. Então isso aponta para um estilo de vida de relacionamento íntimo. Então quando nós estamos lendo a Bíblia aqui, falando da percepção da presença, o que nos ensina Cantares de Salomão, que a maneira em que você percebe a presença de Deus é quando você tem intimidade. E o que ela fala? Beija-me com os beijos da tua boca. O que é isso? Quem que faz esse tipo de coisa? Marido e mulher, é ou não é? Porque tem intimidade, um nível profundo de intimidade. Então a Bíblia está nos relatando o quê? Que para nós percebermos a presença de Deus, nós temos que entrar num nível de intimidade profunda com o Senhor. Porque Ele é o rei. Ele é o rei, mas ao mesmo tempo Ele é o noivo. E nós somos os reis também, porque Ele nos chama para reinar com Ele. Mas ao mesmo tempo também nós somos a noiva, que é a igreja. E há um estilo de relacionamento, e eu pergunto para você, qual que é a base desse relacionamento? Qual que é o combustível desse relacionamento? É a paixão. Então aqui em Cantares, ele mostra um casal apaixonado. Mostrando para nós a maneira de que como nós devemos nos relacionar com Deus. Em um momento de Cantares ele fala, deixe-me experimentar o seu amor pessoal. Permita-me relacionar contigo. E eu digo para você, quantas pessoas que para elas, Deus é apenas alguém distante. Não porque simplesmente a pessoa denota isso, mas mostra pelo seu relacionamento. Já viu isso? Você deve viver de acordo com o que você tem em revelação. Você não é obrigado a viver aquilo que você ainda não entendeu. Amém? Você tem compromisso com aquilo que tem revelação no seu coração. Mas quando a palavra de Deus é revelada no seu espírito, aí é um comprometimento de você vivê-la. Expressar ela no seu dia a dia. E uma coisa que eu tenho ensinado aqui nesses dias, por meio da palavra, é que nós precisamos entrar num nível de intimidade com o Senhor para experimentarmos do manifestar da presença dEle por onde nós passarmos. Porque quando você é íntimo dEle, você sabe o que Ele quer. Quando você sabe o que Ele quer, onde você estiver, Ele vai expressar a vontade dEle através da sua vida. E ainda que você tenha a sua vontade pessoal, se você é alguém apaixonado, a sua vontade pessoal vai ficar de lado. Porque precisa. Alguém apaixonado não faz a sua vontade, mas faz a vontade do seu amado. É ou não é? Quem está apaixonado não está nem aí para a sua vontade. Ele faz a vontade daquele a quem ele ama, a quem ele está apaixonado. Então tudo que nós precisamos, primeiro, é conhecer o amor de Deus por nós. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que você só pode amar a Deus quando você tiver revelação que Ele te amou primeiro. Então primeiro você precisa conhecer a verdade do Evangelho, que é a verdade que Jesus morreu na cruz para te salvar. Tá, tudo bem, pastor, eu já sei disso. Eu já sou salvo, eu ouvi o Evangelho, entreguei minha vida. Amém. Mas até que ponto você sabe isso? Até que ponto você tem clareza disso? Qual que é a sua medida de entrega e a sua medida de prioridade define o quanto você tem de clareza disso. Entendeu o que eu estou dizendo?
Como assim, pastor? É simples. Quanto mais você tem clareza que Jesus se entregou por você, mais você vai querer fazer a vontade dele. Mais você vai buscar ele. Mais você vai ter uma vida de entrega. Mais você vai abrir mão daquilo que é seu. Então você está aqui hoje. Por que você está nesse culto? Porque você entende que é importante estar aqui. Porque isso aqui, eu vou dizer para você hoje, não é porque eu sou pastor, é a coisa mais importante da sua vida. Todo o resto é resto. Mas buscar a Deus é a primeira coisa. É inevitável. O culto é a primeira coisa da semana. Quando você está aqui, isso aqui define a sua semana, sabia? Define. Define sua semana. Sua semana, essa semana, só porque você está aqui, ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente. Pastor, só por causa disso? Aham. Ainda que você possa estar aqui dormindo. Olha para o irmão que está do seu lado, ver se ele está dormindo. Isso aí é só para acordar alguns. Por quê? Porque só o fato de você estar na presença, você está sendo incendiado de alguma forma. Você está recebendo algo só pelo fato de estar nesse ambiente. E esse algo é referente à presença de Deus. A presença de Deus te contagia de alguma forma, só pelo fato de você estar presencial aqui. Eu não estou falando de quem está online. Online você pode receber algo também, mas é diferente de presencial. Você recebe revelação, mas tem algo que presencial é que manifesta. Quando estamos entendendo, diga amém. Então nós vemos aqui que essa intimidade com o Senhor nos leva a níveis profundos de entendimento, revelação e sabedoria do que Deus quer para as nossas vidas. Então, comparando Jesus com Salomão, que é a pessoa que está falando aqui em Cantares, Salomão é um tipo de Jesus. Ele aponta para Jesus. Lembra que eu falei num momento aqui que o Velho Testamento é uma profecia do Novo? E que o Velho Testamento precisa ser entendido com a luz do Novo Testamento? Então aqui no Velho Testamento, Cantares, Salomão é um tipo de Cristo. E Sulamita é um tipo da igreja. Então aqui está mostrando um relacionamento entre Cristo e a igreja, como deve ser. O mesmo exemplo acontece com Davi. Quem é Davi, pastor? É o pai de Salomão. Davi foi o rei antes de Salomão. Você sabe de quem Salomão foi filho? Betseba, a mulher de Urias. Depois você pesquisa na Bíblia sobre isso. E você vai ver que Salomão ser rei é uma expressão da graça de Deus sobre a vida de Davi. Você imagina o que falaram. Você imagina o que foi falado nessa época. Deus pode ter sido descredibilizado por alguns. Mas sabe qual foi o reino de Salomão? Não existe reinado. Somente o reinado de Jesus vai ser maior que o reinado de Salomão. Um reinado de paz, de provisão. Não teve uma guerra no reinado de Salomão que durou 40 anos. Poderoso, não? Quando a graça de Deus se une com o favor na sua vida, não importa o que você faça. O resultado é que você vai ser bem-sucedido. Porque a fé vai sobressair sobre o que você faz. Essa é a verdade. Então nós vemos aqui, Davi, é fácil de saber quem é Davi. Davi é aquele que matou Golias. Até as crianças sabem, amém? Davi é aquele que matou Golias. Então, Davi conquistou a vitória sobre o gigante. Davi também é um tipo de Cristo. Porque da mesma forma que Davi venceu Golias, Jesus venceu o diabo lá na cruz. Ele venceu o maior gigante de todo mundo, que é a morte. Ele venceu a morte. Então, por isso Davi é um tipo de Cristo. Mas também, o que aconteceu com Davi para nós comprovar que a Bíblia fala que ele é um tipo de Cristo? Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Lembra que Davi, como é que Davi venceu Golias? Não é porque ele foi escolhido pelo exército. Na verdade, ele não tinha nem idade para participar do exército. O que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas do seu pai. Cuidar de ovelha tem recompensa. Quando você cuida de gente, você tem uma recompensa do céu. Deus vai te botar para reinar. O que acontece? Ninguém viu Davi. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Todo mundo quer ser visto. Nós estamos na era da internet. Todo mundo quer ser visto. E se quer ser visto, quer ser reconhecido de alguma forma. Mas Deus não tem como esconder quem Deus quer levantar. Então Deus encontra Davi lá atrás das malhadas.
Quando Samuel vai ungir Davi rei, Davi não estava em casa. Mas ninguém comeu naquela casa até que Davi chegasse. E ele foi ungido rei. Mas Davi não assumiu imediatamente o reinado. Da mesma forma, preste atenção no que eu vou falar agora. Que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para essa terra, mas ele não assumiu o reinado imediatamente. Mas ele vai assumir. O reino dele vai chegar. Davi, então, ele veio para ser servo do seu pai. Porque o pai dele chama e fala: Davi, pega aqui comida, queijo, coalhada e leva lá para os teus irmãos que estão na batalha. Davi não falou assim: ó céu, só tia, deixa eu cuidar das ovelhas. O que eu tenho que levar comida para meus irmãos? Ele falou: sim, senhor, pai, eu vou obedecer. Ele foi o quê? Obediente. Ele foi o quê? Ele foi servo. Ele estava fazendo o que ninguém queria fazer. Ele estava fazendo o que não trazia glória para ninguém. O que era glória naquela época? Participar do exército do Deus vivo. Os grandes homens fortes, guerreiros, armados, imponentes, poderosos. Davi era um menino, carregando comida para levar para os seus irmãos. Quando ele chega, é importante você estar no lugar certo, na hora certa. O que ele estava fazendo? Servindo. Você quer não errar? Sirva. Seja servo. Porque se você for servo, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa. Ele foi só servir os seus irmãos, Nicolas Pinzon. Foi levar comida. Que mérito tem levar comida para alguém? Ele foi levar, obediente ao seu pai. Chegou lá, o que acontece bem na hora que ele chega? O gigante aparece. Ele estava afrontando o exército de Deus. O que o povo do exército de Israel estava fazendo? Com medo, uns baita de uns homens com medo. Davi falou, e ele ouviu uma proposta, que o rei Saul ia dar a sua filha, a mão da sua filha em casamento, e isenção de imposto para a família daquele que vencesse o gigante. E o gigante todo dia vinha e dizia: tem homem aí, nesse exército de covarde? Seus covardes miserável, quem vem contra mim? Faço vocês em pedaços. Todo mundo com medo. É isso que o diabo faz com algumas pessoas hoje. Porque Golias é um tipo de Satanás. Ele afronta, ele acusa, ele condena. Sabe qual é o capacete de Golias? O capacete de bronze. O bronze na Bíblia aponta para juízo e condenação. Tem crente que ele está vivendo com capacete de bronze, vive debaixo de condenação. Nessa noite Deus vai tirar esse capacete de bronze da sua cabeça, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Davi então se levanta e diz: quem é esse incircunciso filisteu para falar contra o exército do Deus vivo? E parafraseando para você entender, traz para cá o meu facão que eu vou dar-lhe uma tunda de laço nesse jaguara. Se ele fosse gaúcho, ele ia falar assim. E todo mundo falou, os irmãos dele vieram aplaudir? Ajudar? Não. Rapaz, o que tu está fazendo? O que tu está fazendo aqui? Dá a comida e vai embora. Onde estão aquelas poucas ovelhas que tu cuida do teu pai? Menosprezaram o serviço dele. Não é assim que as pessoas falam? Eu faço uma coisa. Tu faz consolidação, cuida de gente. Para com isso. Normalmente o diabo vai menosprezar quando você faz coisas para Deus. O que é coisas para Deus? Não são obras naturais. É cuidar de vidas. Nós fomos chamados para cuidar de gente. Agora, só quem tem intimidade e realmente entende a vontade de Deus é que vai ser despertado por essa paixão. Nós somos uma igreja assim, amém? Que se preocupa com pessoas. Eu quero dizer, eu me preocupo com pessoas. O diabo o tempo todo tenta me acusar, tenta fazer tudo que é coisa para tentar me trazer condenação. Mas eu quero dizer para você, eu sou livre de toda condenação. Nossa igreja é uma igreja que tem compromisso com as famílias. Tem compromisso de cuidar as pessoas. Ah, pastor, mas quem não reconhece isso? Eu estou pouco me lixando, eu vou continuar cuidando de gente, amando pessoas, investindo em gente, eu vou continuar ajudando pessoas, porque a Bíblia diz, em Gálatas 6:9, não se canse de fazer o bem, porque no seu tempo você vai colher.
Que tempo é esse? Eu sei que é o tempo em que o Senhor vai voltar. Nós todos que cuidamos de pessoas vamos receber uma recompensa diante dos céus. Amém? Glória a Deus. Então, durante aqui essa questão, Davi, a gente sabe que ele vence o gigante. Ele vence. Mas ele não vence na sua força, na sua capacidade. Isso nos mostra mais um princípio. Davi era alguém que tinha intimidade. No entanto, que ele é conhecido como alguém, um homem segundo o coração de Deus. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? É ter o mesmo coração. O mesmo coração envolve ter as mesmas convicções. Davi sabia quem Deus era. E Deus então faz uma promessa para Davi. Você será rei de um reino que jamais vai acabar. Quando Jesus vem nessa terra, enviado por Deus, e ele está andando lá perto de Jericó, e tem um cego sentado à beira do caminho. Você lembra o que aquele cego gritou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Glória a Deus. Até quem estava dormindo acordou agora. O cego então viu o que ninguém viu. Porque se você ler o contexto, sabe o que as pessoas estavam falando, Tamires? Aí vai Jesus o Nazareno. Quem é Jesus o Nazareno? É o homem que veio de Nazaré. Jesus o Nazareno desqualifica que ele é filho de Deus. E desqualifica que ele é rei. Ouça, todo mundo que enxergava estava chamando ele de Nazareno. Mas o cego, o cego falou, Jesus, filho de Davi! O cego foi o único que viu o que ninguém viu. O cego foi o único que enxergou a essência de quem Cristo era. Porque ele é da linhagem real, ele é filho de Davi. Entende a promessa de Deus para Davi? Que a linhagem de reinado dele permaneceria para sempre. Então Jesus veio da descendência de Davi. Ele é da raiz de Davi, da raiz de Jessé. Ele é o leão da tribo de Judá. Então a história de quem vive níveis de intimidade com Deus é contada. Eu quero dizer, a sua história vai ser contada nos anais celestiais. Quando você é alguém, olha, você já viu o documentário Heróis da Fé? Nesse jejum, faz um desafio. Assiste uns 3 documentários desse. Heróis da Fé. Tem um livro, mas assim, às vezes é difícil as pessoas lerem. Então vai para o YouTube, clica lá, Heróis da Fé, você vai escutar a história. George Miller, um herói da fé. Você vai encontrar a história de John Wesley, herói da fé, e muitos outros. Escute a história dessas pessoas e tenta adivinhar, escutando, o que eles têm em comum. Você sabe qual que é? Primeiro, uma vida de oração. Intimidade. Segundo, um nível de fé sobrenatural. É interessante a história de George Miller, ele é aquele que foi chamado para cuidar de orfanatos. E é linda a história, você vai ouvir, faz isso, ouve a história dele no YouTube. Ele tinha um estilo de vida de relacionamento com Deus, que ele não pedia nada para ninguém. Tudo que ele precisava, ele pedia oração. Ele tinha um orfanato, com aproximadamente 200 crianças. E no dia de manhã, eles serviam o café às 7 horas da manhã naquele orfanato. Os servos que ajudavam ele no orfanato foram acordar ele 5 horas da manhã. E chamaram ele, George Miller. Nós precisamos de ajuda. Ele falou, o que houve? Não temos pão e nem leite para o café da manhã das crianças. E agora? O que nós vamos fazer para eles? Ele falou, faça como todos os dias nós fazemos. Coloque os pratos, coloque as canecas e a provisão vai chegar porque eu já orei. Deu alguns minutos, eles chamaram ele de novo. Mas o senhor não entendeu, a despensa está vazia. Que hora nós servimos o café? Às 7. Não é 7 horas ainda. Eu já pedi para Deus e Ele vai dar. Deu 15 minutos, eles foram lá chamar ele de novo. Seu George, nós não temos nada.
As crianças vão ficar decepcionadas se chegarem e não verem as suas comidas do seu café da manhã na mesa. Ele falou, isso não compete a mim. 7 horas nós teremos o café da manhã. De repente, começou a cair uma chuva torrencial. Uma chuva. E de repente alguém bate 7 horas da manhã na porta do orfanato, debaixo de chuva. Naquela época eles tinham carroções com rodas de madeira, que eles entregavam o pão e o leite nos lugares, nas mercearias para vender. Só que na frente do orfanato tinha um buraco, o carroção caiu no buraco, quebrou a roda, não tinha como consertar. O cara bateu na porta e falou, vai estragar o leite, vai estragar o pão. Vocês não gostariam de receber isso como doação? Ele falou, crianças, o café chegou. Pastor, como é que é o nome disso? Fé, intimidade, relacionamento. Quantos ficariam depressivos, ansiosos, desesperados numa situação como essa? Mas eu quero dizer, aqueles que têm intimidade com Deus, sabem que Ele não vai falhar com você, sabe que Ele não vai te deixar na mão, que você pode encostar sua cabecinha no travesseiro e dormir em paz, porque se você aprender a confiar nele, e esperar nele, Ele vai te suprir, e Ele vai te surpreender com muito mais. Você acha que eles tiveram café só para aquele café da manhã? Não, foi uma carroça cheia, eles encheram a despensa para a semana inteira. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Quando estão entendendo, diga amém. Então, Deus é um Deus de amor. Por isso Cantares de Salomão fala de amor. Nesses dias, Deus quer nos levar a um encontro poderoso com o amor dEle, para que você possa entender o quanto Ele te ama. Porque a presença de Deus manifesta é para os filhos, não é para o mundo. Porque Ele nos ama. E o amor de Deus é maior do que a vida. Quando a Bíblia diz que o perfume dele é suave, e o seu amor é melhor do que o vinho, fala em Cantares. Você sabe que o vinho na Bíblia é coisa nobre, coisa de realeza. O vinho na Bíblia aponta para uma bebida de reis, naquela época. Pessoas de condição baixa não tinham condições de ter vinho nas suas festas. Lembra que Jesus vai num casamento, em Caná da Galileia, e falta vinho? Aquilo era um vexame, uma vergonha para a família dos noivos. O que Jesus fez? Será que Jesus era pobre? Eles falam, o pobrezinho de Belém. Já viu a música de Natal? O pobrezinho de Belém. Ele nasceu numa família pobre. José e Maria eram pobres, mas depois que Jesus nasceu na casa deles, qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que Jesus nasceu? 3 reis vieram trazer presentes. Não é 3, estou falando por causa da tradição, mas a Bíblia não fala que é 3 reis. Mas os reis magos vieram trazer presentes. Vocês lembram o que eles trouxeram? Ouro, incenso e mirra. Ouro é barato ou é caro? Ouro vale mais do que dinheiro. Incenso era muito caro. Ouça, esse incenso que está falando aqui, não é aquela varetinha que o povo queima fedorenta que faz. Incenso era algo aromático. E mirra era um produto usado para embalsamar os corpos, trazer perfume e não deixar um cheiro ruim. Todas essas 3 especiarias eram caríssimas. Caríssimas. Eu te pergunto, reis trazem pouca coisa de presente? Rei traz assim, trouxe uma poeirinha. Um rei trouxe uma aliancinha de ouro, outro trouxe um saquinho de mirra. Esse que mostra nos teatros, né? Não, trouxeram camelos e camelos de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus mudou a realidade de José e Maria. Mudou. O dia que Jesus nasceu, a vida financeira deles mudou, da água para o vinho. Eu quero dizer para você, o dia que Jesus entrou na sua vida, a sua vida financeira mudou. Porque com Ele vem provisão, recurso. Com Ele portas se abrem. Deus é o Deus de toda graça. E nós vemos então Deus mudando a realidade como uma vertente profética para as nossas vidas hoje. Onde Ele chega, a abundância de alegria,
de provisão. E o que mais? Perseguição. Pastor, parece que o terceiro não é muito bom. Mas não tem como ficar de fora. Porque você vai começar a ser feliz e vai incomodar pessoas. Você sabe, você está no mesmo mundo que eu, amém? Tem pessoas que não vão ficar felizes com a sua alegria. Eu tenho que te falar isso. Você vai começar a prosperar. Você vai ter casa boa, carro bom. Você vai começar a dar dízimos gigantescos, vai ofertar violentamente. Poucos améns, poucos améns. E as pessoas vão começar a falar mal de você. Fica dando dinheiro para a igreja. Então vai ter perseguição, é inevitável. Vai ter. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus também foi perseguido. E todos os seus discípulos que viveram o estilo de vida de relacionamento com Ele, foram perseguidos. Foram e serão. Quanto mais você tiver compromisso com Deus, mais você vai ser perseguido. Pastor, eu não quero ser perseguido. Então não tenha compromisso. Quanto mais você se entregar para Ele, mais o mundo espiritual vai tentar se levantar contra você. Mas lembre-se, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus vai te levantar com poder e autoridade. Você só precisa permanecer. Que nesses dias você possa ter os seus olhos abertos para experimentar desse amor. Eu já percebo na vida de alguns dos nossos irmãos a paixão aumentando. Eu fico ouvindo pelos corredores. Eu sou bom de ouvido, viu, irmãos? E o que eu não ouço, o povo me conta. O que eu não ouço, o povo me conta. Pastor, chama o senhor de mentiroso. Fala que o senhor não é espiritual, nada. E eu rio de tudo isso, porque para mim é tudo uma grande brincadeira. Porque eu trato criança como criança e adulto como adulto. Já viu aquela história que você deve tratar cada um na sua faixa etária? É assim que eu faço. Tem crianças que eu falo, às vezes vão ser eternas crianças, mas tem gente madura que eu chamo para mais responsabilidade, mais para perto. Então você se relaciona com o tipo de gente que você se parece. Amém? Pode ver o seu ciclo de relacionamento, eles vão expressar quem você é. Você tem intimidade com quem se parece com você. Então, gente cheia do Espírito, anda com gente cheia do Espírito. Quer estar junto. Esse contagio, eles querem, vamos ganhar gente, vamos fazer projeto, vamos visitar. Eu vou lá vamos, eu vou visitar, eu vou para cá, vamos. Gente carnal, anda com gente carnal, não é? O que eles fazem, pastor? Falam mal. Falam mal de um, fofoco do outro. Falo mal disso, falo mal daquilo. É que nem uma Kombi cheia de gente vomitando, ou uma van grandona. É nojento, não é? Eu ia te contar uma coisa aqui, mas não vou te contar. Mas vou, agora eu já falei. Nós fizemos um encontro uma vez. Tem um irmão rindo lá atrás. Ele já sabe do que eu vou falar. E aí o encontro deu tudo errado. O ônibus fundiu o motor. A van quebrou o para-brisa. Os carros rebentaram. Foi um encontro poderoso, em todas as áreas. Para te ver, a última caravana que veio de lá, de volta, vinha 4 horas da manhã. Quem teve que fazer baldeação para trazer o povo. E a última remessa saiu 4 da manhã do sítio. Disse domingo para segunda. E a última caravana, veio uns irmãos, e um irmão meio sinistro. Ele tinha um bigodão assim. E ele estava com fome, era 4 horas da manhã. Ele vinha com pão e um pote de nata. E algumas irmãs estavam na van, que eram fracas do estômago. E esse irmão sinistro, ele falou assim, eu tenho a nata e tenho o pão, mas não tenho a faca. Vou passar a nata com o bigode. Tu estava na cena do crime, né, Roger? Aquelas irmãs lavaram a van. Irmão, olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, dá uma risada. Mostra os teus dentes. Tira essa cara amarrada. Fala para ela. Foi um desastre.
Foi um desastre. Você entendeu o desastre? Pastor, mas por que o senhor está contando isso? Só para você rir um pouco, você estava muito sério. Mas porque nem sempre vai dar tudo certo. Mas uma coisa é certa, sempre o Senhor vai estar conosco. Ainda que tudo saia do seu controle, o nosso Deus não perde o controle. Nós precisamos apenas nos dedicar a buscar o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Hoje é noite de ceia, meus irmãos. E o que se faz na noite de ceia? Nós lembramos e fazemos memória daquele que é a nossa fortaleza, o nosso escudo. Sobre o que nós estamos falando hoje, pastor? Não perca a percepção da presença de Deus na sua vida. Hoje nós vamos fazer o que aqui? Fazer memória de Cristo. O que nós estamos fazendo desde o início da palavra? Trazendo à memória o Senhor. Mas eu estou te mostrando aqui com coisas práticas. O que é coisas práticas? Coisas da nossa vida. A gente sempre conta aqui grandes testemunhos, isso é bom. Mas eu conto para você também aquilo que não deu certo. Tem coisas que não deram certo. E o que nós fizemos? Não paramos. Continuamos. Porque se não deu certo lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prosseguindo para as que diante de mim estão, eu não desisto. Eu já avisei o diabo várias vezes nessa cidade. Eu não vou parar. E você precisa às vezes dar uma de louco. Porque tem pessoa que você vai ajudar, muitas vezes, ouça o que eu estou dizendo para você, talvez você passou por isso. Você vai ajudar essas pessoas, elas vão ser ingratas, mal agradecidas. O mundo está cheio delas. Gente ingrata. Mas eu quero dizer, não pare de fazer o bem. Continue abençoando. Estenda a mão para as pessoas que estão ao seu redor. Estenda a mão. Não deixe. Por mais que a indignação tome conta do seu coração, não deixe a raiva entrar no seu coração. Não seja como elas. Porque isso afeta a presença de Deus na sua vida. Acorde todo dia e seja grato ao Senhor. Porque você tem a essência de Deus dentro de você. Não se permita contaminar pela ingratidão. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos expressar a maior prova de amor de Deus por nós, que é Cristo morrer na cruz. Mas eu pergunto para você, todo mundo reconhece isso? Não. Tem crente que não reconhece isso. Você acredita? Tem crente que nem... Imagina comigo, serve a ceia, eu vou te contar uma história. Todo pastor é pregador e também é contador de história. Eu quero contar uma história de um vírus que tomou conta do mundo inteiro. Alguns já ouviram essa história. A história fala de uma epidemia global. Um vírus foi descoberto. E esse vírus entrava no corpo das pessoas e contaminava e matava as pessoas em questão de dias. E esse vírus começou a se contaminar no mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro estavam morrendo por causa desse vírus. Então, os especialistas, cientistas e médicos das maiores e melhores faculdades do mundo se reuniram para tentar descobrir algo para parar esse vírus. Então, em reunião, eles percebiam, através dos exames que conseguiam fazer em algumas pessoas contaminadas, que o vírus estava localizado no sangue das pessoas. Então eles pensaram assim, uma transfusão de sangue nas pessoas contaminadas talvez pode salvá-las. Mas um falou assim, mas de onde é que nós vamos tirar tanto sangue para transfusão para todas as pessoas que estão contaminadas? Ele falou, é verdade, não tem como. Então um dos cientistas, ele falou assim, nós precisamos encontrar um antídoto. E estudando o vírus, eles descobriram que poderia ter um tipo sanguíneo que poderia ser usado para combater o vírus que estava no sangue. Então rapidamente eles foram para as televisões, jornais, internet e começaram a anunciar, todas as famílias devem procurar um plantão médico perto da sua casa, você deve fazer um exame de sangue para ver o seu tipo sanguíneo, para ver se você tem o sangue que pode salvar a humanidade. Então as famílias
se reuniram e foram para os postos, e filas de gente. E aí nessa entra uma família, um pai, uma mãe e o seu único filho, de 12 anos. Eles estão na fila para fazer o exame, a mãe entra, colhe sangue, eles tinham uma máquina que o exame saía na hora. O médico olhou e falou, não, seu sangue não é compatível. A mãe saiu, o pai entrou, fez o exame, retirou o sangue, ele falou, não, seu sangue não é compatível. A criança de 12 anos entrou, e os pais esperando, foi rápido com eles, mas a criança não saiu. E os pais começaram a ficar aflitos, e perguntando, por que meu filho não saiu, o que aconteceu? E eles começaram a bater na porta ali, onde estava sendo coletado o sangue. De repente sai o médico, com mais 2 médicos junto com ele, e eles falam assim, nós temos uma notícia para dar para vocês. O sangue do filho de vocês é compatível para produzir o antídoto que vai parar esse vírus. E esses pais ficaram felizes, e falaram assim, o nosso filho, o sangue dele vai ser capaz de ajudar a humanidade. E o médico falou, só tem um problema, tem muita gente contaminada, e nós vamos ter que usar todo o sangue dele. E isso quer dizer que ele não vai poder sobreviver. Então, aquele sorriso apaga, a mãe começa a chorar, e fala, não estou entendendo, o senhor está dizendo que o meu filho vai ter que morrer, para que a humanidade possa viver? Ele falou, sim, e nós temos que fazer isso depressa, nós temos que fazer isso rápido. Por quê? Porque se nós não fazermos isso, o vírus vai matar toda a humanidade. Então aqueles pais chorando, vão abraçar o seu filho, se despedem dele, e fala, filho, vai ser por uma boa causa. Então foi a última vez que eles viram o seu filho. Aquele filho foi conduzido, todo o sangue dele foi tirado, o antídoto foi feito, e o vírus foi exterminado. A humanidade foi salva, aquele vírus foi exterminado. E um belo dia, a família daquele menino faz uma reunião para comemorar e honrar a memória do seu filho. Você concorda comigo que toda a humanidade deveria participar dessa reunião? Sim ou não? Mas poucas pessoas foram. A reunião em memória daquele menino. É essa reunião que você faz parte hoje. Um dia, um menino nasceu, um filho se nos deu. A humanidade estava contaminada com o vírus do pecado. Deus olhou e Ele disse, eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, para morrer no lugar da humanidade. Todos os domingos, no mundo inteiro, se faz reuniões para trazer à memória o filho que morreu. E muita gente menospreza essas reuniões. Eu quero dizer, eu valorizo o culto de domingo. Enquanto eu viver nessa terra, pode ficar bravo comigo, pode ser meu inimigo, não tem problema. Eu valorizo o culto de domingo. Dia de domingo é dia de lembrarmos o filho que morreu. O pão que foi partido lá naquela cruz, em seu lugar. A morte era o que nós merecíamos, mas ele morreu. A Bíblia diz que ele foi moído. Sabe o que é moído? Ele foi espedaçado em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje você pode desfrutar de saúde, sabe por quê? Porque ele levou a doença sobre o corpo dele, para você desfrutar de saúde. E a Bíblia diz que lá naquela cruz, ele derramou o seu sangue, para perdoar todos os pecados. Eu quero falar em alto bom som para você ouvir hoje. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, eu errei. Bem-vindo ao time de pessoas que erram, mas já foram perdoadas. Pastor, mas com frequência eu erro. Bem-vindo ao time dos imperfeitos. Igreja é lugar dos imperfeitos.
Mas qual que é o problema? Tem gente que acha que é perfeito. E qual que é o problema de eu achar que eu sou perfeito? Eu nego o sacrifício da cruz. Você está entendendo que perigoso é? Agora, quem é o povo da cruz? Não é o povo que nunca erra, mas é o povo quebrantado, que erra e vai para os pés do Senhor. É o povo que erra e fala assim: me perdoa, eu não queria fazer isso, me ajuda a prosseguir. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. O povo da cruz, o povo do sangue, o povo do Cordeiro. Há quase 2000 anos o sangue foi derramado. E a vitória nos foi dada lá na cruz. Eu quero dizer para você hoje: não aceite a acusação do diabo. Não aceite seta maligna. Você é um filho amado de Deus e escolhido. Deus te separou para um tempo como esse. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Você não é aquilo que você pensa ao seu respeito. Você é aquilo que a palavra de Deus diz. Levante o seu pão, fala assim comigo: esse é o corpo do meu Jesus, que morreu naquela cruz para me salvar. Eu quero ter intimidade no nível profundo da presença dele na minha vida. Eu creio que ao comer desse pão, eu como vida, saúde, paz, alegria, e toda enfermidade na minha vida é ilegal, por causa do corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz. Levante o seu cálice, fale: esse é o sangue da nova, da viva e da eterna aliança em Cristo Jesus. Ao beber desse cálice, eu bebo perdão, remissão, reconciliação. Eu fui unido com Cristo. O sangue me lava e me purifica, e sobre mim não há nenhuma condenação. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e Ele está pronto para me conduzir, para me guardar, para me proteger. Praga nenhuma chegará até a minha casa, nenhum mal me sucederá. Por causa do sangue, eu sou guardado de todos os males. O Senhor me protege, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, seja abençoado. Aleluia, aleluia. Erga a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo que nós estamos entrando num tempo de muita colheita, de muita abundância, que essa será a melhor semana da sua vida até aqui. Eu declaro portas abertas, conexões, escape da parte do Senhor, que Deus possa te usar tremendamente. Hoje, essa semana nós vamos fazer um número exorbitante de inscrições do encontro, em nome de Jesus. Diga amém. Nós passamos um pouco do horário hoje, eu peço perdão, nós passamos 20 minutos do horário hoje, mas eu quero dizer para você, nós estamos num tempo de jejum, bota na conta da graça, tem que passar 1 hora, glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um abraço, pelo menos 3 irmãos, nós estamos encerrados, tenha uma semana de vida, de vitória, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de compartilhar essa live, de se inscrever no nosso canal, e também deixar o seu like. Tudo isso para você não custa nada, e você nos abençoa e nos faz ir mais longe, alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sepulcro se abriu.